paz do Senhor, irmãos. Quero convidar você nessa noite a ficar de pé. A paz do Senhor para você que está na sua casa. Uma boa noite a todos. Que essa noite seja uma noite de adoração, que seja uma noite de presença de Deus, que seja uma noite de entrega, amém? Quero perguntar aos irmãos: quando vocês estão de frente ao espelho, vocês notam algum defeito em vocês? Vocês são daqueles tipo assim que quando estão diante do espelho ficam assim: se eu pudesse eu mudava aqui, mudava ali, diminuía aqui, aumentava ali. E para muitos, olhar no espelho é ver realmente algum defeito físico. Então a minha palavra nesta noite, vocês conseguem colocar no telão? Não? Tá, eu vou ler para os irmãos então. Está em Levítico, você que quiser acompanhar, Levítico 21:17. Aqui as instruções de Deus a Moisés, quando ele pediu para que Moisés levantasse a tenda, né, o tabernáculo do Senhor. E ele deu algumas instruções. E em uma delas ele fala assim: fala a Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego, coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, sarna, ou impinge, ou que tiver testículo quebrado. Homem nenhum da descendência de Arão, o sacerdote, que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Quero dizer para você que no Antigo Testamento, esse defeito que você tem visivelmente no seu corpo, ele era um empecilho para você poder se achegar à adoração do Senhor. Você tinha que entregar ao sacerdote e o sacerdote entregar o seu sacrifício a Deus. E o sacrifício animal, o cordeiro que fosse imolado, teria que ser sem defeito nenhum. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus se fez sacrifício em nosso lugar. Em Mateus 27:50, só um minutinho que eu vou achar. Mateus 27:50 diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam as rochas. Em Hebreus 10:19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximou-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém? No Novo Testamento, o Senhor Jesus se fez sacrifício em nosso lugar. Ele rasgou o véu de alto a baixo, nos dando
a oportunidade, nos dando a intrepidez e a autoridade de poder entrar nos Santos dos Santos, poder entregar a Ele a nossa adoração com esse defeito que um dia você não poderia ter. Não poderia ter na presença de Deus. Sabe esse seu defeitinho que você acha que é impedido? O Senhor Jesus disse: pelo meu sangue você pode se achegar a mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nessa noite eu quero dizer para você: não há nada que te impeça de entrar nos Santos dos Santos nessa noite. Não há nada que te impeça de entregar a sua adoração a Deus. Não há nada que te impeça de poder dizer ao Senhor o quanto você o adora, enquanto você é grato a Ele por estar aqui, por estar vivo, por estar com saúde ou estar doente, porque estar na presença de Deus é tudo que nós precisamos, é tudo que nós nem merecíamos, irmãos. Mas o Senhor nos deu essa grande graça, amém? Vamos orar a Ele. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada, Senhor, por estar na Tua casa mais uma vez. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu livre acesso ao Santo dos Santos. O Senhor nos deu livre acesso para poder entregar a Ti a nossa adoração. Nós não precisamos de intermediários, Senhor. Nós precisamos apenas ter um coração puro diante de Ti, para poder entregar a Ti, Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão. O nosso sacrifício hoje, Senhor, é apenas Te adorar, Jesus. E o Senhor diz que a vontade de Te adorar não vem de nós, vem de Ti. Então acrescenta, Senhor, em nosso coração mais vontade de adorar a Ti, mais vontade de adorar a Ti, Senhor. Acrescenta em nós mais, Senhor, vontade de estar na Tua casa, estar na Tua presença. Senhor Jesus, carrega os Teus filhos que não têm força nessa noite. Oh, Senhor Jesus, quantas dificuldades, oh Deus, quantas dificuldades os Teus filhos têm. Ajuda eles, meu Pai, para que nada, Senhor, nada impeça a adoração de chegar a Ti, Senhor. Somos gratos, Te adoramos por esta noite, Te adoramos por esta oportunidade, Te adoramos por cada vida aqui representada, por cada casa, por cada lar. Entregamos nas Suas mãos, Senhor, tudo, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Pai, porque é tudo para a Tua honra, é tudo para a Tua glória. E as palmas louvem ao Senhor, irmãos. Celebre a Jesus. Ele está aqui. Aleluia. Aquele que andou sobre as águas, fez a tempestade se acalmar. Aquele que curou os doentes, demônios expulsou, pecadores perdoou. Ele se entregou para o mundo salvar. Mas quando Ele desceu ao Hades, a muitos cativos libertou. As chaves do inferno
hoje chegou Maria, pensando que tudo se acabou. Viu um jardineiro e perguntou: aonde está o Senhor? Foi você quem o levou, mas ouviu a voz do Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo vivo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ressuscitou, ressuscitou. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ressuscitou, ressuscitou. Nós te celebramos, Jesus, nessa noite, porque nós sabemos que a ressurreição está sobre as nossas vidas. Oh, o Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou. Aleluia. Deu-nos a sua autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e no poder do Espírito faremos discípulos de todos os povos e nações. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ressuscitou, ressuscitou. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ressuscitou, 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 ressuscitou. Aplauda Ele! Ele ressuscitou! E Ele está à direita de Deus Pai. Por isso nós queremos levantar um altar de adoração nesta noite e declarar que Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Recebe os nossos louvores, recebe a nossa adoração. Aleluia! Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Cante. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, Santo, És incomparável, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Tu reinas, Senhor, para todo sempre. Aleluia, Senhor. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao
tu, Senhor. Mais uma vez. Santo, não há outro como tu. Reina sobre a terra, sobre as nações. Aleluia. Santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Sempre santo, és incomparável. Tu és digno, Senhor. Como tu. Reina sobre a terra e céu. Sempre. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, enche este ambiente nessa noite. Nós queremos mais da tua presença, mais do teu fluir. Oh, yandarabasheri, yarabai, yarabá. Flui em nós, Senhor. Flui do teu Espírito sobre nós. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor, que clama, que pede por mais de ti. Oh, enche este ambiente, enche este lugar.
liberdade, que caia teu Espírito. Te damos liberdade nessa noite. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama mais de ti, Senhor. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar a terra clamar. Oh, a terra chama, chame nessa noite. Mais uma vez queremos ver o céu neste lugar, Senhor. Oh, a terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje. A terra clama. Nós chamamos, Senhor. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Oh, aleluia. Existe uma unção neste lugar. Se você estiver na carne, você não percebe. Mas se você está afinado no Espírito, você sabe que existe uma atmosfera aqui de busca, de entrega, de doação, de sacrifício. Aqui está o povo de Deus, que clama, que suplica, que busca, e o céu responde. Recebe, Senhor, o nosso culto.
Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Tum, tum. Que seja hoje. Seja agora, vem derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Tem que estar ligado comigo, da gente andar junto. Senão eu vou na frente, vocês vão atrás. O que nós precisamos compreender é que toda busca deve ter uma resposta. Mesmo que pela fé existe uma testificação no teu espírito de que o céu responde e que o Senhor atende, você pode ouvir uma voz que nem todos vão ouvir. Você pode receber um toque que nem todos vão sentir. Você pode ser revestido de poder, de unção, de glória, de experimentar da presença. Para isso há necessidade de uma quebra daquilo que é frieza espiritual, daquilo que o inimigo tenta promover durante a semana. Você chega aqui com tantos problemas, dificuldades, lutas, e você não consegue se aquecer, não consegue adentrar na presença, não consegue vivenciar aquilo que o céu tem preparado para você. E hoje é dia de revestimento, é dia de renovação, é dia de cura no seu corpo, é dia onde a sua alma será sarada. Hoje é dia onde nós clamamos juntos como igreja, onde nós nos reunimos, abrimos a nossa boca numa só voz, louvando, adorando, glorificando, bendizendo o nome daquele que está sobre todo e qualquer nome, aquele que reina e vive hoje e todo sempre, aquele que morreu por mim e por você, mas a sepultura não o deteve. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Existe uma nuvem de glória aqui neste lugar. Oh! A terra chama, 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 mais uma vez queremos ver o céu descer. Libera! Libera! Consegue entender que ninguém precisa colocar a mão sobre você, ninguém precisa invocar um poder sobre você, porque Ele já está aqui. O Senhor passeia no meio da sua igreja, o Senhor te toca,
Ele sopra em você. Recebe do Espírito. Recebe de uma nova unção, poderosa, gloriosa, tremenda. Oh! Corre, cala, baixere, malavassou. Ser cheio do Espírito. Ser cheio, ser cheio. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Ser revestido dessa glória. Ser revestido dessa unção, desta presença. Que seja agora, vem derramando teu Espírito, que seja hoje, que seja hoje é o dia. agora, vem derramando Recebe. teu Espírito, Hoje é o dia. hoje, que seja agora, vem derramando teu Espírito, É hoje. que seja hoje, Recebe sua cura. Ser tocado, ser revestido. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Espírito. O que você está esperando só depende de você. Não seja um espectador. Entra dentro da nuvem. Oh! Mais! Se recuse a sair daqui sem receber um toque, sem ser embebecido pelo Espírito, sem ser tocado, sem ser renovado. A carne não pode impedir você de andar por sobre as águas. Você não vai afundar. O céu sabe do que você precisa. O céu sabe o que você veio buscar. Mas você só vai receber quando você primeiro entregar o seu coração, entregar a sua vida, entregar tudo. Não é entregar alguma coisa, é entregar tudo. É dizer: eu sou teu, Senhor. Reina em mim. Habita com toda a tua glória, Pai, no meu espírito. Oh. Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como
navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. E enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Não há demônio do inferno que pode resistir a um povo que adentra no sobrenatural de Deus e se reveste desta autoridade e se cobre com o manto. Ser curado desta doença, desta enfermidade, deste mal. Toda malignidade sai, toda dor, todo mal-estar, toda indisposição. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, para aqueles que estão em casa, para aqueles que estão no trabalho, em trânsito no trabalho, para aqueles que estão cultuando via internet, para aqueles que estão cultuando com a gravação, que o poder de Deus toque você agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Seja para sempre Deus verdadeiro. Que o teu poder, Senhor, possa curar esta pessoa, possa sarar esta pessoa, possa libertar esta pessoa, possa tocar nesta pessoa. Toda perseguição, injustiça, ameaça, afronta, caia por terra agora, em nome de Jesus. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecido o seu reino. Age nesta casa, neste lar, nesta família. Envia os teus anjos, Senhor, para proteger, guardar e livrar de toda malignidade. Recebe, Senhor, a nossa oração, o nosso pedido,
o nosso clamor, a nossa súplica. Que os teus anjos desçam, anjos guerreiros, com as suas espadas desembainhadas, flamejantes, para defender o seu povo. Seja pela sua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Podemos assentar. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós damos algumas recomendações no começo do culto. Eu gostaria de passar a vocês. Eu sei que não é chover no molhado, é sempre importante reforçarmos algumas coisas. Primeiro, você, quando chegar na igreja, faça o seu check-in, ou seja, o registro da sua chegada. Aqueles que não são crentes, evangélicos, cristãos, eles vão verificar que você fez o seu check-in. E eles vão pensar, essa pessoa frequenta uma igreja, vai numa igreja, é de uma igreja. Eu vou perguntar para ela onde é que fica. Eu gostaria de conhecer, eu estou precisando de uma igreja. E é muito importante que vocês façam isso. Uma outra coisa, aqueles que estão na transmissão ao vivo pelo Facebook, eu gostaria que você pudesse compartilhar o culto desta noite com os seus amigos, alguém, mesmo que seja uma única pessoa, que pare para ouvir, mesmo que por um tempo breve, que a semente caia no coração dela e ela seja impactada por aquilo que o céu tem para a vida dela. Que em nome de Jesus, você seja um missionário e um evangelista neste tempo profético no século 21, amém? E que você possa curtir, é importante você curtir o culto. Todas as vezes que você se deparar com uma publicação da igreja, não esquece, curte e compartilha. Dá também ali o registro de que você está assistindo. Coloca um aleluia, um glória a Deus, um amém. Escreve de onde você está falando, de que cidade você é. Quero voltar para Jesus, quero entregar minha vida para Jesus. Esse é o nosso trabalho, de estar garimpando aqueles que precisam muito de Deus, como nós também precisamos, amém? Esse é o nosso trabalho, precisamos alcançar estas pessoas. Então não seja passivo, você tem que ser uma pessoa que compreende isso. O nosso canal no YouTube, você pode assistir algumas ministrações durante a semana. Não consegue colocar sem diminuir? Não, sempre quando entra, se puder entrar já tela cheia, é melhor, né? Eu acho que fica mais bacana, né? É muito importante você assistir pelo menos 2 ministrações por semana. Por quê? Senão você não é alimentado durante a semana. Você alimenta o seu corpo, deve alimentar também o seu espírito. Então é muito importante. Crentes fortes são aqueles que compreendem isso, se disciplinam e alimentam o seu espírito, amém? Isso é muito importante. Deixa também o seu like e compartilha a ministração, tá bom? É bom você deixar o seu comentário, isso é bom para a página. E graças a Deus nós temos crescido dia a dia. Quero agradecer a todos vocês que têm ouvido aqui meus insistentes pedidos para fazer dessa forma, tá bom? Você que não é inscrito na página, se inscreva. Alguns que estavam inscritos perceberam que não estavam mais inscritos. Não sei se é algo da plataforma, mas verifica, se não está inscrito, se inscreva em nome de Jesus, tá bom? Toca no sininho para receber as notificações, coloca lá todas para você estar sempre atualizado, tá bem? Esta semana nós publicamos uma ministração da Michele,
a do Fabrício. Então, e uma minha, eu acho que para segunda ou terça-feira, tá bom? Que Deus abençoe. Estou feliz demais de ver o Paulo aqui. Hoje eu estava pensando em você. Tudo bem também? Que alegria tê-la aqui com a gente. E essa princesa bonita aí? Hein? Como é seu nome? Como é seu nome? Brenda. Legal. Muito bom, Mônica. Que alegria tê-la aqui. Deus abençoe. E vocês ali? Parece que eu não conheço vocês, né? Fala o nome de vocês. A primeira de máscara, vai. Maria? Depois da Maria. Vitória. Kelly? Kathleen? E só para saber, sou tio do André, tá? Beijo no coração de vocês. O demais, está tudo bem por aí? Você viu, está evangelizando, olha, 4 amigas. Se cada um que tivesse aqui trouxesse 4 no culto, estava lotado. Não é verdade? Né, Lucas? Glória a Deus. Muito bem. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 39. Gênesis 39. Gente, enquanto vocês procuram aí, eu preciso agradecer o carinho de todos aqueles que serviram no jantar do Dia dos Namorados. Foi assim algo muito especial, né? Os casados, né? Os noivos e os namorados estavam se confraternizando. Nós tivemos uns adolescentes, né, na retaguarda, no backstage, os bastidores. Olha, surpreenderam. Então, de parabéns a Carol, a Soraya, o Lucas na decoração, o Gabriel. Enfim, o time estava de primeira, né? O Charlão lá na cozinha, não é? E todo o pessoal que deu suporte. Glória a Deus. Deus abençoe para todo mundo que, né, se dedicou para poder sair o evento. O próximo vai ser melhor, tá bom? Eu prometo, em nome de Jesus, a gente aprende cada vez mais, não é? Vai ser melhor. Tem que agradecer a Cris também. Os doces fizeram assim muito sucesso, né? E ela e o Márcio, né? O Cris e o Márcio, né? Aquela gelatina é sua, né, Márcio? Famosa, hein? O pessoal quer aprender até receita, rapaz. Acho que a gente... pudim também? Legal. Parabéns, hein? Tem umas irmãs que estão dizendo assim, queria tanto ter um marido assim. Seca pimenteira. É só entrar na internet. Deus abençoe. Muito bem. Acharam? Gênesis capítulo 39, a partir do versículo de número 2. Diz assim a palavra: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e serviu-o, e ele o pôs sobre sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha na casa e no campo. Até aí, amém? Pai querido, fala conosco através desta palavra, em nome de Jesus, amém? Tem alguns princípios aqui que eu quero partilhar com você. Diz assim no versículo 2: E o Senhor estava com José. Por que o Senhor estava com José? Porque José estava com o Senhor.
E o Senhor estava com José. Por que o Senhor estava com José? Porque José estava com o Senhor. Do mesmo jeito tem que ser comigo e com você. E o Senhor estava com o Alberto. Por quê? Porque o Alberto estava com o Senhor. Seja comigo, que serei com você. Seja comigo, que serei por você. Nós precisamos pegar a palavra e aplicar o texto de forma pessoal à nossa vida. Então, quando você vai ler isso, você diz assim: e o Senhor era com a Mônica, e o Senhor era com a Márcia, e o Senhor era com a Leise, e o Senhor era com a Cristiane, e o Senhor era com o Paulo, e o Senhor era com a Dirce, e o Senhor era com o Davi, e o Senhor era com a Neide, e o Senhor era com o Eric, e o Senhor era com a Michele, e o Senhor era com a Joyce, e o Senhor era com a Lucidalva, e o Senhor era com a Nice, e o Senhor era com a Gabi. E vocês, cada um era com o Senhor. Por que que Deus era com José? Porque o coração dele estava comprometido com o reino, comprometido com Deus. Quando a pessoa está comprometida com o reino, logo está comprometida com o reino, o dono de tudo. Então a prosperidade fala a respeito de posse, de pertencimento, e Deus reparte daquilo que Ele tem com quem Ele quer. Isso é prosperidade do ponto de vista bíblico. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Então preste atenção. Quando eu sou com Deus, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu leio a Bíblia, quando eu procuro andar em retidão e justiça, quando sei o que penso, o que sinto, o que falo, com quem eu ando, quando eu sou de Deus, a minha vida toda, ela é pautada pelo temor a este Deus. E como resposta, quando eu tenho temor, a Bíblia diz que o temor é o princípio de toda sabedoria. Eu sou sábio, e quando a sabedoria de Deus é operante na minha vida, eu prospero. Ou seja, tudo aquilo que eu vou fazer dá certo, até o que é para dar errado dá certo. Por quê? A bênção de Deus é sobre a minha vida. E a bênção não vem quando você diz assim: Deus me abençoa. Por quê? Você já foi abençoado. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Onde é que está a sua bênção então? No reino invisível, por isso que você não vê. No reino invisível, por isso que você não apalpa, não pega, não toca. Mas quando você entende isso, a tua bênção é liberada do reino invisível e se materializa. Aí você consegue pegar, tocar e apalpar. O teu milagre começa na hora que você crê. Quando você diz: eu recebo em nome de Jesus, não permita que a dúvida, a incredulidade e a descrença tome conta do teu coração. Você vai profetizar: eu vou viver o que Deus tem para a minha vida em nome de Jesus. E eu quero te desafiar nesta noite, porque tem muita gente que não está vivendo o que Deus preparou para você. E em nome de Jesus, você vai ser abençoado em várias áreas.
Porque estas áreas vão determinar a sua prosperidade. Se você é negativo, pessimista e derrotista, é porque você não tem uma base boa de fé. Mas quando você tem, você vai profetizar a prosperidade de Deus. Obrigado, porque a bênção de Deus já é sobre você. Você precisa viver agora esta prosperidade. Então note, você precisa começar a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque já fui abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Obrigado porque aquilo que o Senhor tem para a minha vida já foi liberado. Obrigado porque aquilo que o Senhor tem preparado para mim já foi entregue. Então eu estendo os meus braços da fé para tomar posse. Eu recebo, Senhor, em nome de Jesus, o meu milagre. Então olha o que diz. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos, por uma caravana ismaelita, e no Egito, ele foi para uma das melhores casas. Por quê? Porque Deus assim tinha preparado. A maldição estava sendo transformada em bênção. Um dia ele disse para os seus irmãos: eu não tenho nenhum sentimento no meu coração contra vocês, vocês já foram perdoados, porque Deus usou vocês para que tudo isso acontecesse, porque se assim não fosse, eu não seria governador no Egito, eu não seria o segundo no Egito, depois de Faraó. Então guarde isso. Deus, Ele está moldando você. Por isso que te incomoda, chateia e aborrece. Às vezes até isso que está roubando teu sono, tua paz, tua alegria. Permita que Deus te molde. Sabe por quê? No final de tudo, você vai glorificar a Deus e dançar no Espírito, porque você vai ver muita coisa rompendo. Você vai vencer muita coisa. Você vai experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então José vai para a casa de um dos melhores homens do Egito, mas ele precisava de alguém para ajudá-lo. Ele precisava dessa sabedoria, ele precisava deste discernimento. Na verdade, ele precisava conhecer o Deus de José. As pessoas precisam conhecer o teu Deus. Mas que Deus você está servindo, se é que você serve a algum Deus? Porque servir a Deus não é entrar na igreja, assistir um culto, ir embora e tudo volta a ser como sempre foi. É você pegar uma palavra dessa, guardar no teu coração e dizer: a unção de José sobre a minha vida. E todos os dias você vai dizer isso: a unção de José sobre a minha vida, a unção de José sobre a minha vida. Você está dizendo que o Deus de José é sobre você. Você está dizendo que vai prosperar, que vai romper, que vai ter uma vida próspera e abundante, em nome de Jesus. E olha o que foi que aconteceu. Vendo, pois, o Senhor, que o Senhor estava com ele, vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava sobre ele, e que tudo o que fazia, diga comigo, tudo, não é qualquer coisa, não é de vez em quando, tudo que José fazia, era motivo de elogio, era motivo de espanto, era motivo das pessoas pararem para tecer algum tipo de comentário. Vendo, pois, as pessoas, elas precisam ver, elas vão observar. Você vai se destacar no meio em que você está. Se você não está se destacando por aquilo que Deus está fazendo, é porque você ainda não se apropriou desta unção.
Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Preste atenção. Às vezes a gente se esforça tanto, e o nosso esforço acaba sendo em vão. Sabe por quê? A gente quer fazer de forma autônoma, sem Deus. Mas quando você diz, tudo que eu vou fazer agora, vai ser na direção do Senhor. Se o Senhor não falar, eu não dou um passo, eu não abro a boca. Eu tive um atendimento, a pessoa disse, pastor, o senhor não vai profetizar para mim? Eu falei, já profetizei, já ministrei a bênção de Deus sobre a tua vida. Ele falou, não, eu queria que o senhor profetizasse. Eu falei, querido, se Deus não me falar, para falar alguma coisa para você, eu não vou abrir a boca e não vou inventar. Porque tem gente que inventa, tem gente que está debaixo de um espírito adivinho, e você fica impressionado, como que ele sabe isso da minha vida? Tem coisa que não edifica, amados, não edifica. Falar número de RG, CPF, número da placa do carro, número da sua casa, isso não edifica, só impressiona, só comunica alguma coisa para a tua carne. Não digo que todos estão debaixo de um espírito adivinho, mas a maior parte. Diz a palavra, José achou graça a seus olhos e serviu. Note que ele foi lá para ser escravo. Imagina um escravo que faz com alegria, com prazer, com satisfação. E o Potifar, ele viu graça em José, porque José era diferenciado. Seja diferente onde você trabalha. Para de reclamar, murmurar, choramingar, se lastimar. Porque você está falando contra o próprio Deus. A palavra diz em Romanos capítulo 3, versículo 1, que toda autoridade vem de Deus. Então quando você fala contra uma autoridade que está sobre você, você peca. Diz mais, e aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, por amor de você, de mim. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Não é forte isso? Então eu quero te falar que você vai parar de fazer laboratório, que você vai parar de fazer teste. Eu quero dizer que quando você cair na graça do Senhor, você vai cair na graça dos homens. É só você olhar para o teu coração e ajustar o teu coração, porque a gente quer que Deus faça alguma coisa na vida da gente, sem oração, sem jejum, sem leitura da palavra, sem busca, sem vir na igreja. Aí fala, não, mas eu estou na graça, eu não preciso de fazer nada disso. Vai nessa. Não se trata do quanto você está fazendo, mas de um coração comprometido. O que nós vemos é que aqueles que buscam e respondem à resposta do céu são os mais abençoados. Que Deus possa te abençoar cada vez mais, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que toda a nossa igreja se movesse numa unção profética. Eu sei que eu estou falando com pessoas que hoje estão passando por uma dificuldade financeira, econômica e material, mas eu quero te falar uma coisa. Você vai sair desta posição e o Senhor vai começar a prosperar você de tal forma que a primeira coisa que você vai pensar, a primeira coisa que vai vir no teu coração vai ser: eu preciso honrar a Deus, eu preciso ser dizimista, eu preciso ser ofertante, eu preciso abençoar o reino, porque Deus tem feito grandes coisas por mim, Deus tem feito grandes coisas pela minha vida. O Pix já está na tela. Eu gostaria que você pudesse, em nome de Jesus, fazer a sua oferta através do Pix. A nossa chave
é o CNPJ da Igreja da Fé Cristã, 01-014-097/1000 ao contrário, -54. Eu gostaria que você fizesse o teu depósito, transferência. Se você não trouxe hoje, traga domingo. Teremos um culto abençoado, domingo às 19 horas. Só teremos um culto, domingo às 19 horas, às 7 horas da noite. Traga sua oferta, porque esta oferta é uma oferta que toca o coração de Deus, que agrada o coração de Deus. Por quê? Você está cuidando da casa de Deus, logo Deus vai cuidar da sua casa. Tem muita gente que depois do Covid parou de dizimar, parou de ofertar, parou de semear. Sabe o que acontece? Chega uma hora na tua vida que você não vai ter mais colheita. Você vai atravessar pelo deserto, pelo estreito, pelo aperto, e você vai se lembrar destas palavras, porque aquele que planta sempre vai ter o que colher. Aquele que não planta ou planta qualquer coisa, ele não colhe ou vai colher qualquer coisa. Por isso que Jesus disse, se trata do princípio da proporcionalidade. Aquele que planta pouco, colhe pouco, aquele que planta muito, colhe muito. Então seja você uma pessoa que vai honrar a Deus, que vai dizer: Deus, é a oração que eu faço, quanto mais o Senhor coloca na minha mão, mais eu quero te honrar. E quanto mais você entrega para Deus, mais você vai ter e não vai te faltar. É assim que Deus vai fazer. Imagina que Deus dá a chave do Egito na mão do Zezinho, na mão de José. Ele é quem administrava a comida no tempo de fome. Olha o que Deus vai fazer. Com 1 hora de conversa com o faraó, ele foi promovido ao segundo do governo, príncipe do Egito. Se você acreditar naquilo que foi ministrado nesta noite, a tua história vai ser diferente. Você vai poder contar uma história nova em breve. Mas se você apenas ouve, entra por um lado e sai por outro lado, se você continua vivendo uma vida onde o coração está endurecido, onde você não se preocupa mais com o reino de Deus, não cuida mais da casa do Senhor, não dizima, não oferta, não semeia, porque os teus planos são maiores do que os planos de Deus, quando na verdade a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que os teus planos. O Senhor vai suprir, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai prosperar. Não faça isso. Não deixe de entregar para Deus aquilo que pertence a Deus. Entregue o seu dízimo, a tua oferta, a tua semente, em nome de Jesus. Amém? Separa o teu melhor enquanto nós vamos cantar este cântico. Vê. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que Vamos ficar em pé. ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Amém. Estenda as mãos para cá, diga assim: Deus, o Senhor tem me prosperado, mas eu creio que vou ver muito mais. O Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem suprido as minhas necessidades, e eu quero te honrar neste momento, te entregando a minha oferta, a minha semente e o meu dízimo. Que eu nunca, Senhor, deixe de temer o teu nome, a ponto de eu cerrar o meu coração e não te entregar alguma coisa que vai abençoar a tua igreja na terra. Eu não quero te entregar qualquer coisa. Eu quero te entregar sempre uma oferta que vai glorificar, exaltar e bendizer o teu nome, porque a tua palavra diz que tu és grande. Me abençoe, Senhor, no meu trabalho, nos meus projetos, na minha caminhada.
Abençoe os meus sonhos, como o Senhor abençoou os sonhos de José, os sonhos que o Senhor deu a ele, em nome de Jesus. Coloco diante do Senhor a minha vida financeira, econômica, material. Coloco diante de Ti tudo aquilo que precisa ser tratado. Cura, Senhor, a minha vida financeira e me prospera. Abençoe a nossa igreja, para que a nossa igreja seja uma igreja próspera, rica e abundante. Abençoe os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, autônomos, profissionais liberais. Em nome de Jesus, Pai, que sempre haja uma oferta sobrenatural em cada culto, entregue pelos seus filhos, que vão estar debaixo da unção de José, em nome de Jesus. Está abençoado, em nome de Jesus. Podemos assentar. O pregador da noite, Cristiano Trindade. Vamos orar por ele. Estenda as mãos para cá. Pai querido, nós queremos abençoar o filho da tua casa, queremos abençoar o Cris, e que do seu coração possa fluir aquilo que o Senhor quer comunicar com a sua igreja nesta noite. Que a tua unção esteja sobre a vida dele. Fala que o teu servo ouve. Que todos nós sejamos abençoados por aquilo que o céu tem preparado para nós, em nome de Jesus. Desarma as mentes e abre os corações. Nós abençoamos o teu filho. Amém e graças a Deus. Amém? Amém. Graça e paz do Senhor. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Uma honra muito grande estar aqui neste altar. Um privilégio muito grande. Vocês não têm ideia, irmãos. Você não sabe como é bom estar aqui neste altar, podendo comunicar, como o pastor falou aqui, comunicar as verdades de Deus para cada um de nós. Eu ministro, mas quem é ministrado primeiro sou eu mesmo. Cada um que sobra aqui nesse altar aqui, ele é impactado, porque ele mesmo não sabe de onde eu tirei isso. Só pode ser Deus mesmo. Somos apenas simples instrumentos, vasos, meios, veículos na mão do Senhor. Deus tem algo grande para realizar aqui. Nesta noite. Não senti firmeza não. Não. Deus tem algo grande para realizar aqui nesta noite. Eu creio. Amém? Eu creio. É noite de cura. É noite de libertação. Você já recebeu a sua cura, a sua libertação, pela fé em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra então. Como eu falei, é uma honra muito grande. Agradeço a vida sempre pela vida do nosso pastor Alberto, tem sempre nos incentivado a crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, e nós estamos aqui para dizer sim ao chamado do Senhor. Vamos para a palavra, Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, a partir do verso 17. Amém? Deixa eu ler aqui. Todos acharam? Marcos 16, Marcos 16, verso 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? E estes sinais seguirão aqueles que creem. Quem crê aqui, diga amém.
Nós cremos num Deus que não mudou, um Deus que continua sendo o mesmo hoje, foi ontem, né? Hoje e será para sempre. Hebreus 3:8. Mas nós precisamos entender o seguinte: será que a igreja não mudou? Será que nós não mudamos porque por conta do coronga, ou seja, coronavírus, as pessoas acham que Deus mudou? Eu estava ouvindo uma ministração do pastor Jeremias Pereira, da igreja presbiteriana 8ª, lá de Belo Horizonte. Ele disse que o coronavírus ele se tornou um missionário. Eu achei muito legal que ele falou que para que o coronavírus viesse, o povo fica em casa, se tranca, fica em casa, vai orar, vai jejuar, vai ser igreja com a sua família, vai amar a sua esposa, vai amar o seu filho, vai educar, formar o seu filho. Quer dizer, o coronavírus ele se tornou um missionário. Fecha tudo, fica tudo em casa, se tranque com o Senhor. Consequentemente, hoje nós temos a liberdade, está voltando, de estar mais e mais na presença de Deus. Mas o que aconteceu com a igreja? A igreja ela recuou. Mas a igreja da fé cristã que aqui está é uma igreja que permanece, avança e rompe. É por isso que você está aqui nessa noite. E nós temos essa responsabilidade diante de Deus para fazer com que o reino de Deus aconteça, para que o reino de Deus se estabeleça. O reino de Deus é um governo, e esse governo está sobre a sua vida, e esse governo está sobre a igreja. E se você tem essa disponibilidade no coração, para onde quer que você esteja, aonde quer que você esteja, na tua casa, no trabalho, na faculdade, aonde quer que você esteja, você levar este governo de Deus para onde você vai. Fale comigo: o governo de Deus, o governo do reino de Deus é sobre a minha vida. Amém? Deus não mudou. Se Deus não mudou, quem mudou? Somos nós. Mas como a gente tem profetizado aqui nesse altar, é noite de avivamento, é tempo de avivamento, é tempo de cura, é tempo de libertação, é tempo de restauração, é tempo de mudança de sorte, é tempo de salvação. Satanás ele quer mostrar o contrário, mas nós olhamos para a palavra. Nós olhamos para a palavra não muda. A palavra não muda. Sabemos que Deus cura, liberta o espírito, a alma e o corpo. Deus cura e liberta o espírito, a alma e o corpo. Hoje é ministração da palavra de Deus para cura e libertação, amém? Para libertação e cura, amém? Você precisa ser liberto, mas você precisa ser curado. Então você veio aqui para ser curado, veio aqui para ser liberto, e Deus te libera uma unção para curar e para libertar. Lembra de Isaías 61? Por favor, Isaías 61, irmão querido Davi. E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos. Próximo. A pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, todos os tristes. Você está aqui para ser aquele que consola na palavra aquelas pessoas que estão tristes. Você é aquele que foi levantado por Deus para colocar as pessoas em liberdade. Você foi aquele por Deus para levar cura, para levar transformação e restauração de pessoas, de famílias e de lares. Você crê assim? Você crê assim? Esta unção está sobre você. Infelizmente vivemos em uma sociedade enferma e cativa, porque não dizemos o que a própria igreja vive esse dilema.
Ouviu o que eu falei? Infelizmente, vivemos numa sociedade enferma e cativa. Por que não dizer que a igreja brasileira está vivendo esse dilema? Qual é o dilema, irmão? Qual é o dilema, Cris? A enfermidade tem alcançado a vida dos nossos irmãos. Qual é a maior enfermidade que o irmão pode sofrer hoje? Aqui, ó, na mente, na alma. Mente, alma. Sabe por quê? Olha aqui que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 23, verso 7. Por favor, Davi. Porque como imagina no seu coração, assim ele é. Só a primeira parte. Porque como imagina no seu coração, assim ele é. Como você imagina no teu coração? Quando uma pessoa, graças a Deus não acontece aqui nesse lugar, quando uma pessoa aí fora, ela sofre uma enfermidade letal, ou seja, um câncer, coisa do tipo, o que ela imagina? Pronto, para mim acabou. Não é assim? Eu vou morrer. A pessoa já imagina o funeral, ela já imagina as pessoas em volta dela, tadinho, tão bonzinho. Nessa hora todo mundo é bonzinho, né? Já imagina, ai, estou descendo na sepultura, e agora? Em vez de ela imaginar a cura dela, ela imagina o pior. Por quê? Alma enferma, alma deformada, ou seja, a mente deformada. Porque a pessoa, ela não crê que Deus pode transformar a mente dela. Só que Deus manda a pessoa transformar. Não está escrito lá em Romanos 12:2? Romanos 12:2, uma palavra que todo mundo conhece, de frente para trás, de trás para frente, todo mundo conhece. Mas o rema, o power, está precisando acontecer nas nossas vidas. Romanos 12:2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus está mandando para nós aqui, falando aqui para nós, seja transformado no seu entendimento. Ele não está falando aqui, olha, eu vou transformar o seu entendimento. Seja transformado o seu entendimento, para quê? Para que você possa experimentar qual seja o quê? A boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. É nossa parte, é o nosso papel, é ser transformado. Vem pensamento contrário, eu rejeito esse pensamento, eu não aceito esse pensamento. A minha mente foi transformada, a minha mente foi criada. Eu fico com a palavra, Salmo 103, verso 4, 3, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades, seja na tua alma, seja no teu corpo, seja no teu espírito. Ele sara, Ele cura, Ele liberta de toda e qualquer enfermidade. Lembra que eu falei para você? A maior enfermidade que a sociedade, muitas vezes a igreja está sofrendo, é a enfermidade na mente, a enfermidade na alma, mente. E quando você está passando por este dilema, Senhor, cura a minha mente, Senhor, transforma a minha mente. Eu quero viver essa palavra que diz que eu devo transformar a minha mente. Eu cubro minha mente com o capacete da salvação. Eu tenho a mente recriada, a mente transformada pelo Espírito Santo de Deus, que tocou o meu espírito, e o meu espírito interpretou, ou seja, a minha mente interpretou aquilo que o Espírito falou à minha mente. Para você ouvir o teu espírito, você precisa ser mente curada, ter mente sarada. Para isso, nós temos que clamar ao Senhor. Senhor, me ajuda nas minhas deformidades,
me ajuda nas minhas limitações. A palavra do Senhor fala que Deus, Ele nos aperfeiçoa. Fale comigo, o Senhor me aperfeiçoa a cada dia, a cada dia, a cada dia, a cada dia, nas minhas fraquezas e debilidades. O Senhor me aperfeiçoa. Filipenses 1,6 diz o quê? O que diz a palavra em Filipenses 1,6? Tendo por certo a si mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, até a volta. Então, fica tranquilo, irmão. Fique em paz, não se acomode, mas fique tranquilo que a obra de Deus continua na tua vida. Fique tranquilo que Deus ele vai completar aquilo que Ele já começou na sua vida. Se você pôs o pé aqui neste lugar, Ele já começou uma linda obra na tua vida. Ele não vai deixar inacabada essa obra, não. Ele não vai deixar essa obra incompleta, não, porque Ele é fiel e justo para completar a boa obra que começou na sua vida e na minha vida também. Você crê assim? Eu creio, em nome de Jesus. Mas cremos que a pior enfermidade é na alma, é na mente. Mas a sua mente hoje é livre pelo sangue de Jesus. Jesus pagou o preço para que a sua mente fosse livre, para que a sua mente tenha livre acesso à palavra, para cair aonde? No teu coração, no teu espírito. Guarda a palavra no teu coração. Guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra o Senhor. Vamos lá vamos falar em relação um pouquinho lá de Davi, 1 Samuel, capítulo 17, verso 44. 1 Samuel 17, deixa eu abrir aqui, eu quero ler na minha tradução. Tem umas coisas aqui que eu quero falar para você. Disse mais, a partir do verso 44, 1 Samuel, capítulo 17, verso 44, diz o seguinte: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim, tu vens contra mim, com espada e com lança, e o escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, far-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, Ele vos entregará nas nossas mãos. Do Senhor é a guerra. Davi, ele foi afrontado por uma palavra: você vem a mim com espada? Você vem a mim com espada? Você pensa que eu sou um cachorro qualquer, uma coisa qualquer? Davi, ele poderia ser abalado psicologicamente pelaquilo que o gigante tinha dito a ele. Amém, irmãos? Davi poderia ter: olha, Deus, esse gigante é muito louco, eu vou sair correndo. Mas ele sabia quem ele era em Deus. Deus mandou perguntar para você: você sabe quem é você? Você sabe quem é em Deus? Você tem que saber a sua identidade. Sou filho amado, eu sou escolhido, sou amado, sou querido, sou desejado. Você se sente assim? Ninguém me ama. Deus, existe um Deus que me ama? Não sei. Saiba você que a identidade de Davi não foi ofuscada por aquelas palavras do gigante Golias. É eu que vou cortar a sua cabeça e vou dar para as bestas feras do campo. Não, ele creu e falou. Ele sabia quem ele era, ele creu e falou. Amém? Agora eu pergunto para você: o que você tem crido? O que você tem pensado?
O que você tem falado? Você crê, você fala. Você crê no coração, sua mente interpreta, você fala. O Espírito vai trazer a memória de palavras que você nunca imaginou que você leu, de pessoas que procuram estudar a palavra. Olha, aquela palavra que o pastor disse veio como uma tocha no meu coração. Isso vai ficar marcado e você vai lembrar aquela palavra, não somente pelo que o pastor disse, mas pelaquilo que você estuda, pelaquilo que você medita, pelaquilo que você crê, pelaquilo que você declara, pelaquilo que você confessa, pelaquilo que você determina em nome de Jesus. Você vai mudar a situação ao seu redor. Você muda a tua situação quando você crê. Eu creio na minha mente, não só na minha mente, mas no meu espírito. Eu tenho essa certeza, eu tenho essa confiança que Deus vai afetar aonde quer que eu esteja, através da minha vida, não somente na vida de outrem, mas na minha vida. O que você está vivendo hoje? O que você está vivendo na sua vida emocional, seja qual for a área da sua vida? O que você tem vivido no seu casamento, na sua família? O que você tem vivido na sua vida ministerial, no seu projeto? Muitos aqui na virada do ano executou os projetos, ou seja, marcou lá os projetos. O que tem acontecido? Estamos encerrando o primeiro semestre, amém, irmãos? O que tem acontecido já na sua vida daquilo que você colocou no teu coração? Você já esqueceu? Você já deixou para lá? Ah, não é bem assim. Ué, você quer ou não quer, meu filho? Você tem que decidir o que você quer. O que você quer para a tua vida? O que você imagina para a sua vida? O que você deseja, Senhor? A tua palavra, ela é boa. A tua vontade, ou seja, a tua vontade, ela é boa, o quê? Perfeita e agradável. E como o homem de Deus sempre fala aqui, nosso pastor sempre fala aqui, o que Deus tem para nós é o quê? É maior, é melhor, e o quê? Superior. Qual é o estilo de vida que a gente tem vivido? O que nós temos vivido na nossa vida espiritual? Pergunta que o Espírito Santo faz para você. Mas hoje Deus te dá oportunidade para você mudar essa história, para você mudar essa realidade na sua vida. Coisas grandes, extraordinárias, Deus tem para realizar por esses dias, por essas próximas horas, por esses próximos minutos na sua e na minha vida. Mas para isso você tem que mudar a sua mentalidade. Você tem que se encher da palavra. O pastor falou algumas horas aqui, alguns minutos aqui atrás. Você está orando, você está lendo a palavra, você está se enchendo de Deus, porque aquilo que você atenta, aquilo que você lê, aquilo que você medita, é o que você vai ter. Não tem para onde correr. Se você ficar só lá no Diabo News lá da reportagem, só malignidade, é só desgraça, é só desgraça. Mas Deus tem para você algo extraordinário. Essas notícias, você tem que bloquear, ou seja, não ouça. Eu estou me disciplinando, gente. Estou sendo sincero aqui para vocês, me disciplinando para ficar somente com a Bíblia, ficar somente com a palavra, porque a palavra é que me dá o respaldo de uma vida vitoriosa. A palavra me dá a certeza, a confiança, a garantia que algo extraordinário está para acontecer. Jeremias 48:13. Jeremias 48:3. Desculpa, Isaías. Isso, Isaías, perdão. As primeiras coisas desde a antiguidade anunciei, da minha boca saíram, e eu as fiz ouvir. Apressadamente as fiz, e aconteceram. Traduções fala, de repente, aconteceu. De repente, aquilo que você declarou, aquilo que você confessou, aquilo que você imaginou, aconteceu. Aquilo que você idealizou na sua mente,
aquilo que você pensou aqui no seu intelecto, no seu consciente, o seu subconsciente, ele começa a tragar isso aí, ele começa a mandar para você: olha, você tem uma vida extraordinária pela frente, você é liberto, você é curado, você é transformado. De repente, aquilo que você tem declarado, aquilo que você tem confessado, vai acontecer. Vai acontecer. Em nome de Jesus. Davi, ele podia muito bem ficar intimidado daquilo que o gigante disse. Não, você vem contra mim com paus, você vem contra mim contra objetos materiais, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Eu que sim vou cortar a sua cabeça e lançar as bestas feras do campo. Mas você tem que acreditar, você tem que crer, você tem que colocar na sua mente: eu tenho a mente curada, eu tenho a mente liberta. Não é confissão positiva não, você está declarando a palavra. Você está declarando a palavra, você está determinando que algo vai acontecer na sua vida. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O que você tem dentro de você? Palavra de Deus. Vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer algo extraordinário em nome de Jesus. Sabe aquela demanda que você tem colocado diante de Deus há algum tempo? Sabe as situações que você tem colocado diante do Senhor? Senhor, eu não vou desistir. Eu vou crer contra a esperança. Eu vou crer que o mundo não crê. Eu vou crer que aquilo que Deus tem para mim, a vida vai ser estabelecido, porque não é promessa, é fato de Deus na minha vida. A palavra fala, como o pastor disse agora há alguns minutos, Deus já nos abençoou. Efésios 1:3, já aconteceu. E hoje você recebe o teu milagre. E hoje você recebe a tua bênção. Hoje você recebe aquilo que você tem esperado, aquilo que você tem colocado diante de Deus. Porque Deus, ele tem pressa. Os sinais estão aí, gente. Coisas terríveis têm acontecido. Isso aponta para o final. E Deus tem pressa em te abençoar. E hoje pode ser um grande dia que Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua realidade. Sonhos que de repente você colocou dentro da gaveta, desejos que você tem no coração. Salmos fala que agrada-te do Senhor, e o Senhor, ele vai realizar. O Senhor vai conceder os desejos do teu coração. Deus, ele tem prazer em te honrar. Deus tem prazer em te abençoar. Mas quando você se disponibiliza: Senhor, eu creio, eu te amo, eu te adoro, eu te contemplo, eu creio nos teus milagres, eu creio. As pessoas podem ter mudado, a sociedade está indo de mal a pior, mas eu creio na tua palavra. A tua palavra que não volta vazia, mas ela prospera naquilo que eu libero, naquilo que eu declaro, naquilo que eu determino sobre a minha vida, em nome de Jesus. Pode ficar de pé, pode ficar de pé, podeis ficar de pé. Ah, Deus, se eu tenho algo extraordinário, se eu tenho algo grande para a vida dos teus filhos, os teus filhos são preciosos demais para o Senhor. São filhos amados, filhos queridos que ama a tua casa, que ama o teu reino. E o Senhor tem algo de especial. Deus não mudou. Lembra que eu falei no início: os sinais, os prodígios e maravilhas vão acompanhar aqueles que creem. Estes sinais vão te acompanhar. Sinais de milagres, curas, libertações. Eu lembro que aqui ainda já nesse tempo, coisas assim extraordinárias têm aconteceu, mas algo de maior tem para acontecer aqui através destes sinais. Eu creio plenamente no meu espírito. Eu creio que Deus colocou no coração de cada um de vocês, no coração do nosso pastor, para que isso venha a ser real, para que isso venha a ser fato, para que esta unção volte. Fale comigo: eu creio no meu espírito, e a minha mente interpreta daquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, para a tua igreja, para a vida do meu irmão, para a vida do meu pastor, para a minha liderança. Eu creio nessa grande libertação, nessa grande cura que o Senhor tem para esta cidade.
que o Senhor tem para esta nação. No nome de Jesus, eu profetizo um novo tempo de milagres, um novo tempo de restauração, de cura para este município, para esta cidade, para o meu lar, para a minha casa, para a minha vida, em nome de Jesus. Eu quero, com licença do pastor, tem um garoto lá no final, o nome dele é Juan, e ele pediu oração para que nós orássemos. Tem ouvido muito vozes, vultos, não tem dormido. Você pode vir aqui, meu querido, aqui na frente, por gentileza, por favor. Se você também está nessa condição, se você está nessa situação, vendo vozes, né? Tá bom, Juan, tá joia, obrigado, querido. Ouvindo vozes, vendo vulto, não dormindo à noite, você pode vir também. De repente você tem uma enfermidade que o médico ele não dá o diagnóstico, pode vir. Eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei qual a situação que de repente você está pensando, eu não sei o que fazer diante dessa situação que eu estou vivendo. Já fui em tantos lugares, mas eu não tenho buscado uma saída, eu não tenho encontrado uma saída. Deus quer mudar essa situação, Deus quer mudar essa realidade. A partir do momento que você, Juan, muda a sua mente, sabendo que Deus pode realizar isso por você, querido, e você pode sim ter paz, você pode ter alegria em Cristo, você pode ter sim cura na sua alma, na sua mente, no seu espírito. Você pode, se você quiser, você pode. E isso acontece hoje, se você quiser. E isso acontece hoje, se você quiser. Amém? Eu vou orar. Eu quero que vocês orem, intercedam aí por eles, para que Deus possa fazer uma obra linda na vida de cada um. Eu vou pedir que vocês tirem a mão do bolso, por gentileza. Vocês relaxem, vocês fechem os olhos. E existe uma unção aqui tremenda, irmãos. Eu sentia isso mesmo desde o início do culto. Deus usou a vida do pastor de maneira extraordinária para confirmar isso. Eu sinto no meu espírito essa unção de cura, de libertação. Sabe, a unção que traz a liberdade do espírito. Sabe quando o Espírito Santo ele passa a ter a liberdade? Eu sinto isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os olhos, Juan. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Antes. Para vocês todos que estão aqui na frente, olhem para mim, por gentileza, olhem para mim. Todos vocês. Todos vocês aqui. Já entregaram a vida para Jesus? Já confessou Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador? Já entregaram? Mas eu vou pedir para que vocês façam essa oração antes. Amém? Se vocês já entregaram, vou pedir que vocês façam essa oração. Vocês 4 que estão aqui nessa noite. Se tiver mais alguém aí no auditório, na igreja, que precisa dessa oração, a oração de entrega, que precisa de repente de uma cura, de uma libertação, pode vir. Pode vir. Pode vir, que o Senhor quer tocar a sua vida. O Senhor quer fazer uma obra linda na sua vida. Vocês que estão aqui na frente, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos e repitam essa oração comigo. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, eu quero te receber como meu único Senhor e Salvador absoluto, único da minha vida. Me perdoa pelos meus pecados. Eu entrego
sem reservas a minha vida, o meu coração. Eu creio que a partir de agora é um novo tempo na minha vida, em nome de Jesus. Escreve meu nome, Senhor. Fale comigo, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Só eu oro agora por vocês. Feche os olhos, Juan. Todos que estão aqui à frente, feche os olhos. Toda opressão do inferno, toda opressão maligna que vem intentar contra a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, espíritos contrários, espíritos demoníacos que vai contra a vida dessas pessoas, que oprime a vida dessas pessoas, trazendo mal, trazendo enfermidade na mente, na alma, ou até mesmo no físico ou no espírito. Eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Demônios que tentam contra a vida dessas pessoas, vocês não têm mais lugar na vida delas. Elas foram compradas por um alto preço. Elas foram compradas pelo sangue de Jesus. E elas não têm mais domínio sobre vocês, ou vocês não têm mais domínio sobre elas. Vocês não têm mais domínio. Por isso, espírito imundo, espírito contrário, demônios, exus, trabalhos encomendados, trabalhos arriados na praia, no cemitério, na encruzilhada, em nome de Jesus, nós desfazemos na vida de cada um aqui. Nós cancelamos, nós neutralizamos na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Vai soltando, em nome de Jesus. Demônios do inferno, demônios malditos, você que tem impedido a vida deste garoto dormir, vocês que têm impedido a vida deste garoto ter paz, você que traz a perturbação na vida deste garoto, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Te manifesta agora, te manifesta agora, espírito porco, espírito imundo, vai, dê seu grito de derrota, agora, vamos, vai chegando, em nome de Jesus. Vocês que foram encomendados contra a vida do Juan, vai saindo agora, vai, dê teu grito de derrota, espírito porco, em nome de Jesus. Vai, trabalho encomendado na praia, no cemitério, na encruzilhada, em nome de Jesus. Todo o trabalho feito, todo o trabalho encomendado, vamos, Exu, nós te damos uma voz de comando agora. Todos vocês, agora, vai saindo desse corpo, eu te repreendo agora, te manifesta, agora, não resista, vamos, agora, em nome de Jesus, pode orar aí por eles já não, em nome de Jesus, não resista. Eu te repreendo, espírito das trevas, vai dando teu grito, vai dando o seu grito de derrota. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém
Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Quantos irmãos oram aqui? Hoje é aniversário do Cícero. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus pela vida do Cícero. Aleluia. Cícero querido, parabéns. Que o Senhor possa te abençoar de maneira extraordinária, meu querido. Você é muito querido, muito amado por nós. Nós amamos a sua vida, a sua família. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Amém, queridos. Nós estamos encerrando aqui o culto dessa sexta-feira. Vamos declarar a verdade do decreto. Declara assim comigo: sobre a direção do Senhor eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhos de voltos dispersos. Chega o vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem eu sirvo. Esta hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Em nome de Jesus, este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e em jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar a minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará a direção rumo à vitória. Que o amor do Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja a todos com vocês. Vai debaixo dessa unção, em nome de Jesus. Até domingo às 19 horas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar.